A distribuição t-student é uma outra distribuição importantíssima na estatística. A gente pode dizer assim que ela é um parente próximo da distribuição normal e é usada sob certas condições. Então, que condições é essa? É utilizada quando a amostra é pequena, menor que 30. Então, você tem uma amostra muito pequena, menor que 30 elementos, então você usa a distribuição t-student. Não se conhece, a outra condição é não se conhece o desvio padrão da população. A gente viu lá, quando a gente fez nossos cálculos de probabilidade na distribuição normal, a gente conhecia a média e o desvio padrão. Como premissa, então, o t-student não se conhece o desvio padrão. E o custo que você tem, a troca, né, que a gente chama usando o t-student, é que você tem uma maior variabilidade. Por exemplo, se você vai fazer um teste de hipótese usando uma distribuição t-student em vez da distribuição normal, você vai ter uma variabilidade maior, você vai ter uma imprecisão maior no seu teste de hipótese. Na distribuição t-student há uma tendência maior de se encontrar valores nas caudas. Então você tem uma distribuição com caudas maiores. Então a gente viu já alguns formatos lá que as distribuições podem ter. Se você tiver uma amostra igual a 30 ou maior que 30, então você deixa de ter uma distribuição t-student e você passa a ter uma distribuição normal. Então é o que a gente vê aqui, ó. Se você tem uma distribuição, por exemplo, com graus de liberdade, eu já vou explicar o que é, igual a 10, né, você tem uma distribuição com uma cauda longa. Se os graus de liberdade aumentam para 40, a cauda ela fica menor e ela passa a ficar mais semelhante a uma distribuição normal. Chega um ponto, por exemplo, que quando você tiver uma amostra de 30 ou mais, a sua distribuição ela passa a se comportar como uma distribuição normal. Então você vai usar a t-student para 29 elementos na sua amostra ou menos. O conceito importante no t-student é com relação aos graus de liberdade. Então você sempre tem que calcular os graus de liberdade que corresponde ao tamanho da amostra menos 1. Então, por exemplo, se a sua amostra é igual a 15, os seus graus de liberdade, o t é 14. Então, esta distribuição aqui, que tem graus de liberdade 14, significa que o tamanho da amostra é igual a 15. Então, você calcula o grau de liberdade a partir da amostra e aplicando a fórmula e algumas funções que você usa, por exemplo, em uma ferramenta estatística, o cálculo dos graus de liberdade são calculados automaticamente porque você passa lá um conjunto de dados. Então, na distribuição t-student, a gente tem caudas mais longas e eles apresentam mais variação. Costuma-se dizer que cada grau de liberdade representa uma distribuição t-student diferente. Então, você pode ter uma distribuição t-student, por exemplo, com 14 graus de liberdade, com 10, com 8, com 25 e assim sucessivamente. Então, você usa a distribuição t-student da mesma forma que você usa uma distribuição normal. Você vai fazer cálculo de probabilidade, você vai calcular intervalos de confiança, você vai executar testes de hipóteses, porém, o seu N, a sua amostra, é menor. Se você tiver uma amostra igual a 30 ou mais, você vai usar a distribuição normal e você vai ter a vantagem de ter menos variação. Então, o preço de se usar a distribuição t-student é que você vai ter uma maior variação, com a vantagem que você precisa de uma amostra menor. Como que se usa a tabela t-student? Você calcula o valor de t são os graus de liberdade, que é 1 menos o tamanho da amostra. Você consulta a tabela de distribuição t, então aqui também você vai usar uma tabela de distribuição t-student, você encontra facilmente na internet, com uma rápida pesquisa, você encontra ela de forma bem fácil, e você usa
o R depois para o cálculo da probabilidade. Então na próxima aula a gente vai entender como se calcula essa probabilidade e posteriormente a gente vai ver como usar a distribuição, o cálculo de probabilidade usando a distribuição t-student no R.